Boa noite para todos. Para mim é um prazer poder falar para vocês hoje, tá? Sobre a questão dos hábitos saudáveis de vida e a questão dos remédios, onde eles entram também em relação à saúde e hábitos saudáveis. Acima de tudo, agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui. Agradecer a minha amada esposa Kátia. Aquele toquinho que está ali no canto é a Gigi, minha filhota, que ela faz questão de ficar ali porque ela diz que vai dar dicas para vocês de hábitos saudáveis também, né? Né, Gigi? Agora ela morreu de vergonha, né? Curiosamente, a gente vai falar de remédios, de hábitos saudáveis de vida. E ontem começou uma gripe incrível para mim, incrível. 38 ponto alguma coisa de febre, ontem de cama, todas as articulações do corpo doendo, joia, né? E a palestra é para dar hoje. Eu não socializei muito com vocês, porque se eu fosse conversar com todo mundo, mas a base é exatamente essa: não tomei remédio, não tem necessidade, tá? Então já vamos entrar na palestra. Esse negócio de currículo eu não gosto muito não, tá? Então tá escrito aí, e essa palestra vai para a internet amanhã ou depois, de forma que possa beneficiar o Brasil inteiro, tá certo? Não só vocês que estão aqui e por cuja presença eu agradeço bastante, tá? Qual que é o meu objetivo principal nessa palestra? Deixar claro para vocês que remédios nunca deveriam ser a primeira escolha isolada para tratar sintomas, a não ser situações de urgência e emergência. E que os remédios podem sim ser úteis e benéficos, mas somente em pacientes que tenham bons hábitos de vida, ou que comecem esse esforço, porque senão eles podem funcionar ao contrário e terem efeitos danosos. Eu vou provar para vocês que isso acontece, ok? Então, enfim, quando você adoece, gente, quando você tem algum sintoma, distúrbio ou doença, o que que você faz? Qual a primeira coisa que vem na sua cabeça? Atualmente é analgésico, né? Sintomático, é remédio. Por que que você pensa em remédio, tá? Por que que eu estou perguntando isso? Porque no passado você pensaria em repouso, você pensaria em água, você pensaria em gemada, né? Nossas avós já fariam uma gemada daquela bem gostosa de arder tudo, né? Uma gemada. Você pensaria em compressas, você pensaria em vaporização, em algum chazinho. Gente, por que que a gente pensa atualmente em remédios? Bem, lamento te dizer, mas você é mais uma vítima do marketing da indústria da doença, certo? Porque agora a indústria da doença, eu não posso citar nomes, mas se você tiver uma dor, chama a Creuza, não é a Eusa. Vocês entenderam, né? Pois é. Então, assim, passa a propaganda do remédio e depois aparece lá: em caso de persistência dos sintomas, o médico deve ser consultado. Que isso? Você nem entendeu aquilo, né? Agora a lógica está invertida. Primeiro procure um remédio, depois, se persistirem os sintomas, você procura um médico. Que legal, e se você tomar o remédio errado? Né? Na persistência dos sintomas, você procura o médico. Como? Em espírito? Né? Então, assim, você dá mais lucros como paciente que melhora ou como cliente doente? Tenha certeza, você dá bem mais lucros como um cliente doente, certo? E a indústria da doença está na indústria alimentícia, em parte da indústria alimentícia, parte da indústria farmacêutica, parte da indústria dos hospitais, dos exames, dos tratamentos. E assim, hábitos saudáveis de vida é o básico que você tem que vivenciar diariamente para ficar livre disso, ok? Bom, qual que é o problema de buscar o alívio rápido dos sintomas quando você usa um medicamento? É simples. Enquanto você está trabalhando no sintoma, a causa base, ela continua crescendo e se desenvolvendo dentro de você. Eu fui conselheiro do Conselho Regional de Medicina do DF, e um dos casos que mais me impactou foi o de uma senhora, que ela foi no hospital público 3 vezes. Na terceira, ela foi a óbito. Na primeira, com uma dor de cabeça, diagnosticaram sinusite. No dia seguinte, de novo, sinusite complicada. Na terceira, viram, não era uma sinusite, AVC, morreu. Então, assim, gente, é muito fácil você arrumar um medicamento sintomático, mas tudo bem que a maioria das dores de cabeça não é derrame, tudo bem que a maioria das dores no peito não é infarto, mas
podem muito bem ser sintomas de alguma coisa que está começando e que, se você tratar direito, abordar direito, não vai chegar a ser uma coisa mais severa. Ok? Então, principalmente, você quer ter bons hábitos de vida e usar um remédio para aliviar os sintomas? Beleza. Mas se o sintoma persiste, tá, e você não procurou o médico antes, tenha certeza, a causa pode estar dentro de você ou está voltando o sintoma e você não está abordando direito. E hoje em dia, o que a gente faz? Busca um remédio que permita você continuar na sua rotina louca, não é? Enquanto você está sem sintomas. Lembre-se, a causa base ainda pode estar se desenvolvendo e piorando dentro de você. Por outro lado, gente, remédios são fundamentais, tá? Eu fui diretor médico da UTI Vida, aqui de Brasília, Sistema de Emergências Móveis, durante 3 anos. E numa situação onde a pessoa está na sua frente lá, sem conseguir respirar por um ataque de asma, é adrenalina. Está com alguma dor muito severa, ou a garganta está fechando, é o corticoide, certo? Então, assim, você tem que lançar mão de medicações em situações de urgência, pesado mesmo, tá? Você não vai poder pegar uma pessoa que está lá tendo espasmo e falar, cadê seus hábitos saudáveis de vida, né? Mas, salvo situações de urgência e de emergência, remédio nunca deveria ser a primeira escolha. Nunca. Porque vai ter uma grande chance do remédio causar um efeito colateral. Certo? Sobre os remédios, então. Muitas vezes eles não combatem as causas. Muitos remédios, eles são prescritos para os sintomas, enquanto seu próprio organismo combate a causa. Mas como é que seu organismo vai combater a causa sem repouso, sem água, sem uma boa alimentação, sem um bom condicionamento físico? Fica mais difícil, não é? Então, por exemplo, quando você usa um antigripal, não vou falar nomes aqui, né, por motivos óbvios, mas quando você usa um antigripal, você acha mesmo que um antigripal está combatendo a sua gripe? Nunca! O que o antigripal está fazendo é combatendo os seus sintomas enquanto o seu organismo dá conta do recado. Só que o seu organismo nunca vai conseguir dar conta do recado se ele não tiver água, comida, exercício, sono e várias coisas que a gente vai falar no dia a dia. Ainda sobre os remédios, costumam focar nos efeitos, a gente já falou. Tem o potencial de dependência, porque quanto mais você utiliza e mais você precisa desse remédio, mais você depende de doses maiores. Por quê? Porque o seu organismo entende que aquele remédio não é uma substância que você nasceu com ela dentro dele. Então ele começa a lutar contra o remédio e desintoxicar você dele. Então você vai precisando de doses cada vez maiores. Isso acontece com todo remédio. Numa pessoa minimamente saudável, ela vai criando uma resistência cada vez maior àquela substância. É o seu corpo tentando te livrar daquele efeito. Parece lógico, gente? Sim ou não? Ok. Bom, e os remédios sempre precisam dos bons hábitos de vida para agir direito. Espera aí, Ícaro, como assim? É simples. O remédio que você tomar, ele vai precisar ser digerido, ele vai precisar se solubilizar, para assim ser absorvido, depois transportado na sua corrente sanguínea, depois atuar nas suas células e nos fluidos do seu corpo, depois ser metabolizado e excretado. E isso tudo aí depende da água do seu corpo, senão ele não vai solubilizar direito. Depende dos seus intestinos estarem bem funcionais, com fibras, lactobacilos e tudo, senão não vai absorver direito. Depende de uma boa circulação sanguínea, senão a dose do remédio que chega efetivamente no local onde você gostaria é menor. E aí às vezes você fala, esse remédio não serve para mim. Ele pode nem estar chegando onde deveria. Ok? Aí você vai precisar do sono. Muitos remédios precisam de um bom período de sono para funcionar adequadamente. Então assim, não dá para fugir dos bons hábitos de vida para que o remédio tenha contexto para atuar. Senão você corre o risco de tomar doses muito elevadas do remédio e aí você vai para o polo da intoxicação, do efeito colateral. Deu para entender, gente? Então, para que qualquer remédio haja direito em você, você precisa necessariamente ter bons hábitos de vida. Tá bom, Ícaro? Então, quais são esses bons hábitos de vida? Água, alimentação adequada, exercício físico, boa informação, sono, respiração, estresse, postura positiva, consultas regulares com bons profissionais, evitar excessos, expor-se ao bom sol. Pronto, acabou a palestra, né? Não. A gente vai falar de cada um deles daqui a pouco, bem rapidamente.
Lembrando que toda essa palestra vai estar no site e todo esse material já está lá, tá? Em mais de 260 artigos. Está disponível para vocês. Bom, mais os livros, exatamente. Bom, portanto, recorrer aos remédios antes de adotar bons hábitos faz com que eles tendam a funcionar pior, dependam de doses maiores, causem mais efeitos colaterais, dependência do uso constante para você ter resultados. Isso aqui é o seguinte, gente, se você só tem um resultado quando você usa um remédio, pode ter certeza que seus hábitos de vida não estão bons. São raríssimas as pessoas que precisam de remédios de uso crônico quando tem realmente bons hábitos de vida. Pensa nisso. Se você tem um sintoma, tem que usar remédio com frequência, será que seus hábitos estão bons? Possivelmente, integralmente, não. Tá? Mas assim, você deve estar se perguntando, Ícaro, meu profissional de saúde, meu médico, ele sabe de tudo isso que você está falando? Ele sabe. Só tem uma coisa, o foco nosso na faculdade de medicina, eu fui professor de graduação na medicina, professor de pós-graduação e passei pela faculdade de medicina. Digo para vocês, o foco é como você vai diagnosticar a doença e quais os remédios e tratamentos mais adequados para aquela doença. Esse é o foco. Não me perguntem por quê, vocês já devem estar imaginando, mas assim, a formação médica, depois as pós-graduações, os cursos, os congressos, os livros, os artigos, tudo foca principalmente em saiba diagnosticar a doença e depois passar o que seja mais certo para o paciente. Então, infelizmente, o foco em hábitos saudáveis de vida é de relance. A parte de nutrição, ela é pouco focada, infelizmente, na faculdade de medicina. Infelizmente, vários cursos de saúde têm pouco foco mesmo na questão de hábitos de vida. E são eles o principal para a gente ter saúde. Sobre a medicina da doença. Curiosamente, a maioria dos currículos dos cursos de medicina no país parece priorizar o que eu acabei de falar para vocês, né? Que o médico saiba o distúrbio, dá nome para ele e passar o remédio, o tratamento certo para cada um. Eu atendi uma paciente esses dias, que ela chegou e falou, não, porque o meu diagnóstico, doutor, eu sei, é síndrome de von Fries, nem lembro o nome aqui agora. Aí eu falei, sim, qual é o tratamento? Não, o médico falou que não tem cura. É interessante, ela tem um nome, acho que ficou mais confortável saber o nome do que tem, mas não tem cura. Bom, não foi tão recentemente, ela está melhorando. Então, se não tem cura, pelo menos tem melhora, com bons hábitos de vida. Certo? Bom, na realidade, o que eu tenho visto no consultório em 15 anos de medicina, e tenho visto que está comprovado em centenas de estudos, é que quem melhora os hábitos de vida obtém cura ou melhoria de quase todo sintoma, distúrbio ou doença que apresentar. Eu assino embaixo disso para vocês, com 15 anos de experiência e muitos estudos para comprovar. O organismo humano muitas vezes só precisa dos materiais de fornecimento adequados para ele se curar, sozinho. Ou com auxílio do remédio. Mas é auxílio, não é o remédio fazendo por você o que ele não consegue. Mas tem um problema, o mercado é bilionário. O Brasil é o quarto maior mercado de consumo de medicamentos de todo o mundo. Certo? Todas as indústrias farmacêuticas estão vindo para o Brasil. Porque aqui o negócio é bom. Só os genéricos, no ano passado, me parece que em um semestre, eu não vou assinar embaixo disso, porque eu não vi nenhuma confirmação, mas vi na internet, só de genéricos, o lucro foi de 13,4 bilhões. Só que eu só falei dos genéricos. E os medicamentos de marca? Né? Então, assim, o mercado é bilionário. Então, se você parar de consumir remédio, você vai dar prejuízo para muita gente. Vamos falar então dos remédios mais prescritos? Olha os medicamentos mais vendidos entre fevereiro de 2013 e... aí eu cortei ali. E começo de 2014. Em primeiro lugar, o Rivotril. Talvez uma das substâncias que eu mais odeio na face da Terra. Porque causa dependência extremamente rápido, começa a prejudicar a memória de quem usa em questão de semanas, tá? Muito difícil de retirar do paciente, e o paciente tende a terminar a vida com as doses mais altas possíveis do medicamento. Só que a maioria das pessoas que usam o Rivotril, ou para dormir, precisaria só de uma melatonina, ou de algum calmante natural,
ou de consertar os hábitos de vida, porque muitas vezes o cérebro fica ansioso porque não tem hábitos saudáveis de vida, então ele fica ansioso, tá? Ou então, a pessoa que é ansiosa e toma durante o dia, muitas vezes com ácido gama-aminobutírico, GABA, quem é paciente meu aqui já sabe que isso funciona, poderia estar muito bem. Aliás, pelo que eu sei, o Rivotril age nos canais cerebrais do GABA, mas ele não fornece esse neurotransmissor chamado GABA. Por que eu estou dizendo esse nome para vocês? Curioso, né? O medicamento pode ser patenteado, porque é uma molécula nova, que você não tem no organismo. Então ele pode ser patenteado. Mas era mais fácil você dar o próprio GABA, o próprio neurotransmissor, para o paciente, como eu faço em consultório. Só que o GABA é barato e não pode ser patenteado. Então o GABA não dá dinheiro, certo? Para alguns casos o Rivotril ajuda? Sim, até junto com o GABA. Mas eu garanto para vocês que a grande maioria dos casos não precisa do Rivotril. Precisa de bons hábitos de vida, alguns calmantes naturais resolveriam, o GABA ajudaria, uma melatonina, que é o hormônio do sono natural e tudo. Losartana é um medicamento para controle de pressão, mas o principal causador de pressão alta no mundo é não tomar água direito, não comer direito, não se exercitar e não dormir direito, hábitos de vida. Vocês entenderam? Então assim, antes de consertar os hábitos, ninguém deveria tomar medicamentos, mas é o que acontece. Eu tenho centenas de pacientes em consultório que pararam de usar antihipertensivos, pararam completamente, vários que reduziram o uso. Por quê? Não precisavam, ou não precisavam de doses altas, precisavam era corrigir os hábitos de vida. Depois que corrigiram, a dose necessária de medicamento começou a cair. Entenderam? Hábitos de vida para você usar menos medicamentos ou não usar em geral. Glifage. Glifage é um excelente medicamento para quando a sua insulina está subindo demais e para o diabetes. Uma coisa sobre o glifage, ele ajuda junto aos hábitos de vida, mas sozinho não faz milagre. Ah, Ícaro, eu já sei o que você vai falar. Qual é a principal causa de diabetes no mundo? Tirando aquele que já vem genético, no começo da vida, diabetes do tipo 1, é o quê? Não tomar água direito, não comer direito, não se exercitar, não dormir direito, não respirar direito, estresse excessivo. Vocês viram? Esses hábitos de vida estão na causa de tudo. E também tem gente que começa a usar o glifage, já peguei no consultório, com diagnóstico de diabetes, que depois que melhorou os hábitos de vida, deixou de ter diabetes. Nunca teve. Tinha hábitos de vida ruins. Amoxicilina, para mim, isso é um absurdo. Um dos medicamentos mais vendidos no Brasil é um antibiótico. Vocês acham mesmo que a gente tem uma epidemia de infecções bacterianas que precisa de antibiótico no mundo? Não tem. Os antibióticos têm sido prescritos abusivamente e nos Estados Unidos a preocupação já é 4 vezes maior do que no Brasil e os antibióticos têm um controle rigorosíssimo para ser vendido, porque prescreveu-se demais para qualquer coisa e hoje em dia está cheio de bactéria mega resistente. Essas bactérias mega resistentes podem acometer nossos filhos, a nós, nossos pais. E aí? Como que se luta contra uma bactéria que não tem remédio para ela? Você está entregue aos bons hábitos de vida para fortalecer seu sistema imunológico. Se não, é visitar Deus mais cedo, né? Hidroclorotiazida é um diurético. Raramente eu passo diurético para os meus pacientes, porque a maioria dos pacientes, quando você passa um bom chá de cavalinho, chá verde, junta bons hábitos de vida, vai urinar direito. Quando equilibra os hormônios, se precisar e tudo mais. Cefalexina é outro antibiótico, atenolol é outro para pressão, metformina é o nome genérico do glifage, tá? ARA2 é outro, é o nome comercial da losartana. Você veja, tá tudo no clube, né? Vamos ver os outros. Ciprofloxacina é antibiótico, alprazolam é o primo do Rivotril, outro calmante. Clonazepam é o Rivotril, se eu não me engano, né? Pois é, só que é o nome genérico. Simvastatina, essa é outra medicação que eu odeio. Por quê? Simvastatina serve para baixar o colesterol. Beleza, se o colesterol está alto, a gente vai lá e baixa o colesterol, não é? Quer dizer que se começar a tocar a sirene de incêndio aqui da FINAC, o que a gente faz? Quebra a sirene, né? Mas é um incêndio, porque é isso que a estatina faz. Às vezes seu colesterol subiu para produzir vitamina D, porque você não está com uma quantidade adequada. Às vezes seu colesterol subiu para produzir hormônios, vários dependem dela, certo? Mas aí você vai lá e não, eu vou cortar só a sirene, eu vou baixar o colesterol.
A maioria dos pacientes que eu pego com colesterol alto no consultório não precisa de estatina. Quando você resolve a parte hormonal, de vitamina D, de hábitos de vida, ele baixa sozinho. E fica aceitável. Ok? Mas é claro que tudo isso aqui tem um uso de vez em quando necessário, mas não é com essa frequência toda a ponto de serem mega prescritos. Astro é o nome comercial da azitromicina, antibiótico, enalapril, controle de pressão. Azitromicina é o Astro, tá? Biomag é sibutramina. Adivinha para que serve? Adivinha para que serve? Emagrecer? Errou. É um antidepressivo, que descobriram que tinha como efeito colateral emagrecimento, então virou para o emagrecimento, só que é cheio de efeito colateral, certo? E a maioria das pessoas que emagrece de forma saudável, emagrece por bons hábitos de vida, não é por sibutramina, ok? Clavulin BD é um antibiótico. Tilex, eu fiquei pasmo quando eu vi Tilex na lista dos mais vendidos. Tilex é paracetamol com codeína, derivado da morfina. Que legal. A nossa população agora se vicia em codeína. Tá ficando legal o negócio, hein? O primeiro medicamento é o Rivotril, né? A gente fica doente, mas fica calminho, né? E a codeína para você ficar num barato, né? Gente, isso aqui é rir para não chorar. E a sertralina, antidepressivo. Sabe qual a maior causa de depressão que tem? É um cérebro que não tenha como produzir serotonina, que dá satisfação, dopamina, que dá o senso de recompensa, GABA, que dá o senso de calma para a pessoa, noradrenalina, que ajuda a combater a depressão. Só que esses 4 neurotransmissores cerebrais são produzidos a partir do quê? Do que você come, do que você respira, da sua água, do exercício físico, durante o sono. Hábitos de vida, de novo. A quantidade de antidepressivos que eu passo por ano é menor que 50, atendendo 5.000 pacientes. Então digo para vocês, não há necessidade de passar antidepressivos com a frequência que eles são passados. Outros que merecem atenção, o Márcio Michele, que me deu até o contato aqui da FINAC para dar essa palestra para vocês, ele na última palestra dele, vai ter uma agora na quarta-feira, quem quiser vir, é muito boa. Ele fala do metilfenidato. Vocês sabem o que é metilfenidato? Ritalina. A Ritalina teve um aumento no número de prescrições no Brasil nos últimos 10 anos de 700%. Vocês acham mesmo que a gente tem 700% mais crianças e adolescentes com déficit de atenção? Vocês acham mesmo? Não. É porque agora a criança destacou um pouco, deu um pouquinho de trabalho, existe uma grande chance de alguém rotular. Dá trabalho. Essa criança, precisa de uma Ritalina aí. Aí você robotiza a criança. Certo? Ritalina ajuda em DDA, em TDAH? Sim, mas ela tem sido super, mega prescrita e vem sendo um fator de castração de mentes brilhantes. Então isso é um absurdo. Vocês podem jogar na internet e vocês vão ver. Analgésicos. A dipirona foi banida dos Estados Unidos, tá? Por poder causar distúrbios sanguíneos severos. E o paracetamol tem sido cada vez mais culpado de distúrbios hepáticos severos. Tá? Mas são os mais utilizados no Brasil. Anti-inflamatórios. Anti-inflamatórios costumam detonar seu estômago, seus intestinos, tá? Além de vários efeitos se a mulher estiver grávida e não sabia, tá? Mas são muito utilizados. Redutores de acidez estomacal, omeprazol, pantoprazol, esses prazol da vida, ranitidina. Se a acidez estomacal existisse para ser reduzida, a gente nascia com pantoprazol dentro de nós. Não é? Mas o que acontece? Hoje em dia tem gente que vai no colega e o colega fala, vai tomar para a vida inteira. Sério? Só tem um problema. Se bloquear a acidez demais para a vida inteira, para de absorver proteínas direito, para de absorver vários minerais e algumas vitaminas do complexo B. Aí vai ter problemas depois. Certo? Então não dá para abusar desses medicamentos. Antialérgicos. Você sabia que se você está com uma sinusite, drenando o catarro, coisa nojenta, né? Mas eu tinha que falar, tá? Se você está com... Deixa sair, porque o antialérgico, se não for uma alergia franca que está incomodando, pode secar aquela drenagem de catarro e a sua sinusite vai durar bem mais. Pode acontecer. Anticoncepcionais, então. Gente, anticoncepcional é uma porcaria. Sempre. Anticoncepcional acaba com o eixo hormonal da mulher. Se não acabar hoje, acaba amanhã, acaba no ano que vem. Ah, doutor, mas o meu é de baixa dosagem. É de baixa dosagem, né? Deixa eu falar um negócio para vocês.
A progesterona, que é o hormônio que faz a mulher ser mulher, em parte, né, um dos hormônios, fica no seu corpo depois de produzida 36 horas, 48 no máximo. A progestina do anticoncepcional, inclusive o dispositivo intrauterino, né, o DIU que libere hormônio, o NuvaRing, falei o nome da marca. Enfim, o anel e tudo, qualquer um que libera progestina, o que vai acontecer? Ela fica dentro de você, mulher, meses, às vezes anos. Então a dose de ontem vai acumular com a de hoje, que vai acumular com a de amanhã, e em breve você tem tanta progestina dentro de você, que você começa a ter uma crise de falta de progesterona, certo? E aí começam os problemas de queda de cabelo, de engordar, problema de humor, certo? Problema de circulação, maior risco de trombose, de infarto, derrame, por aí vai. Ok? Pílula anticoncepcional? A questão do não menstruar é uma coisa muito cômoda para a mulher moderna que precisa controlar, né, a vida dela. Mas não é o bom para o organismo. Então, assim, é a questão de se informar com qualidade. Quem se informa com qualidade vê que o preço que o organismo paga para não menstruar é altíssimo. Altíssimo. Eu sei de casos de suicídio, de relacionamentos terminados, porque a mulher estava usando um anticoncepcional. Não estou culpando as mulheres por tudo isso, tá bom? Mas, muitas vezes, mexe muito com a questão cerebral e com a questão orgânica da mulher, ok? Então, assim, todas as vezes que você pensar em remédio, tudo isso tem que ser levado em consideração, tá? Se você usa o remédio abusivamente ou sem hábitos saudáveis de vida, tudo que eu falei para vocês é potencializado, é piorado, ok? Para você pensar, então, somente quando você age nas causas, você pode pensar em cura. Tudo bem? Agir só nos efeitos pode até trazer um alívio para você e alguma aparente melhora, mas enquanto você está neutralizando só o sintoma da superfície, a causa pode estar dentro de você se agravando. E um dia, ela pode ficar sem tratamento. Tá? Lembre-se disso. Mas então, Ícaro, se remédios têm pouco a ver com real saúde, tá? Eu já me convenci. O que é saúde? Saúde é bem-estar de corpo, de mente e de espírito. Vou contar uma história para vocês. Uma vez eu estava numa palestra e eu sempre fazia a mesma pergunta, né? E me dava bem, do tipo assim, alguém aqui por acaso, alguém aqui não tem nenhum sintoma, nenhum que seja? Mais de 300 palestras, ninguém nunca tinha me feito eu me estrepar. Um dia uma mulher falou, eu não sinto nada. Aí eu, mas a senhora não sente nada, nem uma dorzinha de cabeça de vez em quando, cansaço final de tarde, né? Falei os sintomas mais comuns que normalmente todo mundo tem, né? Probleminha com peso, retenção de líquido, problema de memória, não, nada disso. Falei, nossa, que legal a senhora, meus parabéns, né? Beleza, me estrepei, nunca mais faço essa pergunta em palestra, não vou fazê-la hoje, né? Aí ela veio no final, me cumprimentou, obrigado pela palestra, né? Tchau, doutor Ícaro. Ela tinha um problema na perna, mas saúde é bem-estar. Então ela se sentia bem, aquilo não atrapalhava ela a nada. Entenderam? Então assim, ela tinha bem-estar de corpo, mente e espírito. Então saúde não é ausência de doença, é você sentir-se bem nessas três instâncias. Tá? Vamos em frente então. Só vive para fazer o que quiser da sua vida plenamente quem tem saúde. Certo ou errado? Alguém duvida disso? Se você duvida disso, você está falando em sobrevida, sobreviver, não em vida. Certo? E é bem diferente você se arrastar do momento que acorda ao momento que vai dormir, de você correr atrás dos seus sonhos, ser alguém produtivo, deixar algo para ser lembrado depois que você se for. Isso é vida. Tá? Na verdade, boa saúde é fundamental para você ter uma boa vida. Então, como é que a gente faz para manter ou recuperar a saúde? Corpo, mente e espírito, mais um detalhe. Tem que ser os três. Porque senão, você não tem saúde completa. Ok? Como é que a gente cuida do espírito? Eu não vou bancar o pastor, o professor da comunhão, o padre aqui, o que quer que seja. Tá? Mas é o seguinte. Procure sempre fazer o bem. E mantenha um bom relacionamento regular com Deus. Se você não acredita em Deus, teve uma mulher que ficou tiririca comigo na internet. Nós somos 8% já.
no Brasil, de acordo com o último censo do IBGE, que não acreditam em Deus. Quando a gente vê um palestrante como o senhor falar de Deus, a gente se afasta do conteúdo. Aí eu falei assim, olha, desculpa, se são 8%, eu vou falar para os 92%, e vocês podem sempre pular quando eu falo de Deus, ver o resto do conteúdo, mas eu acredito em Deus, Ele é o Pai de todos nós. Então, cuide do espírito. Bom relacionamento regular com Deus, ou então com algo superior que com certeza te criou. Se você é inteligente, você não brotou igual uma ameba espontaneamente, concorda? Então, algo mais inteligente que você te criou, certo? E procurar fazer o bem por quê? Todo mundo sabe o que é fazer o bem, a gente sabe o que é certo. Às vezes é que a gente dá não, mas se eu fizer mais ou menos assim, toda vez que você faz o mal, que é o contrário do bem, seu cérebro gasta o dobro de energia, pelo menos, para manter aquela fantasia para você de conforto. Porque toda mentira gasta energia cerebral para ser sustentada. Por isso que tem aparelhos hoje em dia que conseguem gastar por potenciais do cérebro, conseguem detectar mentiras. Tudo bem? Então não minta para você mesmo. Quando você cuida de fazer o bem, bom relacionamento com Deus ou algo superior, não quero desagradar os 8% aqui, você está cuidando bem do espírito. Cuidadamente, cultive bons pensamentos, mantenha-se sempre estudando, adquirindo mais conhecimentos úteis, aprimorando o que você já tem e cuidando das suas emoções, desejos, do seu cérebro intelectual e emocional. Certo? Por exemplo, eu vou falar um pouco mais disso mais tarde, mas assim, eu quero chegar na palestra bem. Eu vou colocar uma música boa para escutar no carro, né? Eu não vou colocar o lepo-lepo porque eu vou chegar estressado. E tem gente que quer chegar tranquilo no trabalho e de manhã é só tum-ts, 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 tum-ts. Você vai chegar tranquilo como? Ou então, tem gente que quer ficar com a mente boa, tá? Mas só vive de noticiário e filme de zumbi ou de terror ou do que quer que seja. Você acha mesmo que a sua mente vai ficar super legal assistindo só isso, né? Gente, eu não tenho nada contra o Walking Dead e companhia, tá? Quem gosta, que é quem tá rindo nesse momento, tá bom? Não fique chateado comigo, né? Tem gente da minha família ali atrás que adora o Walking Dead, né? Não tem nada contra isso. Mas assim, se a sua vida é só de Walking Dead, pense bem. Você espera vibrações positivas de zumbis? Nem vivo não tá. Então cuide. E outra coisa, noticiário hoje em dia, se você espremer, sai sangue. Certo? Então assim, não foque muito nisso não, sabe? Hoje em dia ainda tem outra coisa pior, mas aí não sai sangue, sai mentira, que é o horário político eleitoral. Não, beleza. Show de bola. Tem uma piadinha bem legal que eu assisti, que chegou para mim esses dias. É o único horário em que você vai assistir todos os criminosos, ou a maioria deles, em cadeia nacional. Cara, eu adorei essa piada. Top. Eu não posso falar isso porque eu tenho vários pacientes políticos. Vocês são exceção, tá? Ok. Não, são mesmo. Porque se eu tivesse que atender alguns, eu ia falar assim, olha, manda embora, não dá não. Sobre o corpo. Cuide bem do seu corpo, afinal de contas você mora nele. Precisa falar mais? Óbvio, né? Então olha, seu espírito e sua mente atuam no mundo que te cerca e recebem informações e efeitos através do seu corpo, você concorda? Então cuide bem dele. Ou seja, ele tem que ser muito bem cuidado, porque senão você não interage com o mundo. E se você não interagir com o mundo, você não tem como cumprir seus objetivos na vida. A não ser que seu objetivo na vida seja ser um eremita no monte do Tibete ou no deserto, sem contactuar com ninguém. Alguém aqui vai levantar a mão? Espero que não. Né? Não, Gigi. Você não quer ser um eremita no Tibete. Tá? O papai vai conversar sobre isso com você depois, tá bom? O papai vai conversar sobre isso. Como é que a gente cuida da saúde do corpo? Isso é o básico que você tem que ter. Combustíveis e estrutura. A estrutura é o que compõe sua cabeça, seu tronco e seus membros. É o que compõe seus músculos, seus ossos, seus neurônios, seu sangue, tudo bem? E os combustíveis são aqueles que te dão energia para você pensar, movimentar, sentir, respirar e tudo mais. Então olha só, pensa numa casa. A casa precisa de estrutura, tijolos, areia, cimento, etc. Não é? E ela vai precisar de combustíveis, água, luz, telefone, gás. Eu botei telefone porque tem gente que quando perde o celular começa a ter convulsões, né? Hoje em dia. O negócio é complicado, né? Teve gente que apontou assim, gente que me conhece bastante, do tipo você. Isso é intriga da oposição, tá? Eu uso meu celular para ajudar as pessoas nas redes sociais. Todo mundo sabe, não sabe? Não é?
Alguém aqui quer que eu fique sem celular? Não, né? Então tá bom. Gigi, não. Enfim, então você precisa fornecer regularmente combustíveis e estrutura para o seu organismo. Porque senão você não tem como viver de verdade. Mas espera aí, como é que você obtém esses materiais? Dos hábitos saudáveis de vida. Mas hábito, tem que vir regularmente. Bom, pense, você tem um destino a cumprir. Você quer obter coisas na sua vida, você quer correr atrás dos seus objetivos. Para isso você precisa do corpo, da mente e do espírito. E eu acabei de mostrar para vocês que você precisa de combustíveis e estrutura, e que isso vem dos hábitos de vida. Resumindo, por lógica euclidiana, você precisa de hábitos saudáveis de vida para poder construir o seu destino. Ficou claro? Tá bom. Então, agora a gente vai falar do básico sobre os hábitos de vida. Você precisa de metabolismo. Você quer emagrecer? Você quer um bom metabolismo, no final das contas. Você quer ter uma boa mente? Você quer um bom metabolismo. Você quer ter produtividade no seu dia a dia? Você quer ter um bom metabolismo. O que é metabolismo? É a sua velocidade e qualidade do funcionamento geral. Isso é metabolismo. Ok? Mas o que determina o seu metabolismo? Basicamente é isso aqui, ó. Sua alimentação, água, exercícios físicos, respiração e sono. Se isso aqui estiver legal, você vai ter um bom metabolismo. Se um desses fatores estiver ruim, não adianta você ter os outros 4 em grande quantidade. Seu metabolismo vai ser uma porcaria. E você vai sofrer as consequências de um baixo metabolismo, que eu vou falar já já. Deu para entender? Ué, Ícaro, você está dizendo então que se eu não respirar direito eu engordo? Exato. Que se eu não comer direito eu vou reter líquido? Exato. Que se eu não dormir direito eu vou engordar? Exato. Esses 5 fatores determinam a sua velocidade e qualidade de funcionamento no geral. O sono, eu acho que a sua pergunta não é se o sono tem a ver com a idade, é se o sono piora com a idade ou se ele continua sendo tão importante com a idade. O sono é fundamental em todas as épocas. Com a idade, ele precisa de mais atenção para continuar bom. Tá? Porque o nível do hormônio melatonina, que é o hormônio do sono, tende a cair. A gente vai falar um pouquinho disso. Então, olha só, sobre os hábitos saudáveis. Essa é a primeira edição do Transforme-se, tá? Que é best-seller na Amazon. Quanto mais dos hábitos você adotar, melhor seu organismo vai funcionar. A adoção ideal não necessariamente é súbita, não. Muitas vezes é gradual. Você adota um por semana. Um hábito por semana. E é claro, né? Na semana seguinte, o hábito que você adotou, você mantenha. Né? Não, tem que falar isso, porque tem gente que, né, dá uma deturpada no conceito. Na falta de um dos hábitos saudáveis de vida, seu organismo determina em você medidas de apagão. O que são as medidas de apagão? Se faltou combustível para você funcionar, um daqueles 5 pelo menos, seu cérebro, primeiro, interpreta que você não tem como funcionar direito. Resultado, ele desliga tudo em você que não seja essencial para a sobrevivência. Então, a sua energia para fazer um exercício, sua disposição para sair, sua memória, seu ânimo para fazer as coisas, tudo isso cai quando seu metabolismo cai. Ninguém quer isso. Segunda coisa, todos os sistemas no seu corpo que gastam muita energia para funcionar vão ser desligados ou receber um estoque de energia muito pequeno. Aí você cai a imunidade, piora o funcionamento do sistema nervoso, certo? E você começa a perder músculos e ossos, porque eles gastam muita energia para sobreviver. Aí a gente tem uma epidemia de câncer hoje em dia, e ninguém entende por quê. A maioria de nós está andando por aí, ó, eu estou fora dessa, com o sistema imunológico funcionando mal ou desligado. Aí, as células tumorais que a gente produz a qualquer momento, acabam tomando conta. E a terceira medida, vocês vão adorar, principalmente as mulheres vão adorar. Quem tem pelo menos um dos hábitos de vida faltando, engorda. Por que eu falei das mulheres? Porque mulher é assim, ela pode estar linda, maravilhosa, não tem nada sobrando de peso, ela sempre acha que está gorda. E que tem que melhorar alguma coisa, sempre. E o homem sempre tem certeza que o peso está ótimo, ele tem ali um calinho, não é nada demais, nada demais. Em palestra, toda vez que o pessoal está muito calado, eu uso o seguinte artifício. Quando você precisa atrair o público masculino, você fala a palavra sexo. E muita gente se arruma na cadeira. Quando você quer atrair o público feminino, você fala 2 coisas. Ou emagrecer ou gorda. Rapidinho, todo mundo, né?
Mas eu não acho que ninguém aqui precise de nenhum dos dois conceitos. Mas é o que acontece quando os hábitos de vida estão ruins. Se faltar um que seja, cai a performance sexual, que ela não é prioridade, e a pessoa começa a engordar. Tá? Tá, Ícaro. Então quais são esses hábitos fundamentais e os hábitos importantes? Água, alimentação, respiração, exercício e sono são os principais. E os secundários, informar-se com qualidade, estresse, controlar o estresse, né? Sol e vitamina D, exposição regular, intoxicações e excessos, livrar-se disso. Positividade no pensamento e ações e consultas regulares com bons profissionais de saúde. Vamos falar rapidamente de cada um. Água. Tome água de hora em hora, ou no máximo 2 copos a cada 2 horas. Não espere pela sede, porque quando você espera a sede, você está esperando o carro quebrar para levar para a revisão. Quando vem a sede, você já está desidratado, tá? A maior parte do corpo é água. 75% do corpo é água. 72% do cérebro é água. 92% do sangue é água. 56% dos músculos é água. 25% dos ossos é água. E você acha mesmo, bonito, que você pode viver essa vida de camaleão, de lagarto, sem água? Não dá. Ok? Água tem que ser ingerida várias vezes por dia, no total de 3 litros por dia, para um adulto. 2 litros, como o Ministério da Saúde fala, só serve para quem ingira de 5 a 8 porções de frutas, verduras e legumes por dia. Pode levantar a mão quem ingere essa quantidade. Gigi, eu acho que você não ingere. Você quer falar da água para eles, Gigi? Quer? Ah, ficou com vergonha. Ela falou que ia falar da água. Então, ó, 3 litros de água por dia. Ok? 2 litros só se a sua dieta já é naturalmente mais molhada com frutas, verduras e legumes. Não é a realidade da maioria de nós. E a falta de água vai fazer cair o metabolismo e está envolvida em praticamente todas as doenças e sintomas. Hoje em dia, a causa principal de dor de cabeça, tontura, problema de memória, retenção de líquido, engorda, sabe? É o quê? Sonolência diurna, falta de água, não se alimentar direito, falta de exercício físico, falta de sono, quer dizer, tudo isso aqui que a gente está falando, ok? Água é água, tá? Nenhum outro líquido hidrata tão bem. E assim, pelo amor de Deus, escolha em quem você vai confiar. Quando um senhor que diz que é profissional de saúde vai para a internet para falar que refrigerante com fibra faz bem, só se for no planeta dele, tá? Refrigerante é uma porcaria, nunca faz bem para ninguém. Anotem isso. Refrigerante até engorda, porque acidifica o seu sangue e o sangue ácido libera menos oxigênio para o cérebro. Resultado, lembra do que acontece quando libera menos oxigênio? O metabolismo cai, aí você engorda. Então refrigerante engorda, mesmo light, mesmo zero, e não substitui a quantidade de água por dia. Suco também não substitui, né? Esses dias eu achei super interessante, um suco de laranja de caixinha tinha como 4º ingrediente laranja. Sério? Eu fiquei surpreso. Antes vinha água, goma xantana e suco de maçã. É uma laranja transgênica, né? Ela tem complexo esquizofrênico de maçã. Ok? Então água é água, viu, gente? Nada substitui a água. Bom, isso aqui foi só para lembrar vocês que as crianças tendem a só tomar água em grandes quantidades quando sentem sede. A gente tem que educar desde cedo para tomar água mesmo sem sede. E os idosos aí é que não tomam água mesmo. E a principal causa de demência senil é não tomar água. Em segundo lugar, não comer direito. Em terceiro lugar, não se exercitar. Lembre-se disso quando você vir seu idoso com começo de sintomas que você já pensa em Alzheimer. Pode ser que ele esteja precisando do básico primeiro. Água, comida, exercício físico, sono e socialização. Ok? Alimentação e fibras. 5 regras básicas de uma alimentação saudável. Primeira, procurar um bom nutricionista. Certo? O profissional estudou 5, 7, 9, 10 anos, vai passar uma dieta boa para você, uma reeducação alimentar boa. Segunda regra, tenha sempre um excelente café da manhã. São raras as dietas que funcionam sem um bom café da manhã. Segundo lugar, coma de 3 em 3 horas após esse café da manhã. Certo? Terceira regra, coma menos, mais vezes. Quarta regra, coma alimentos de qualidade. Tá certo? Acho que eu já falei as 5, né? Nutricionista, café da manhã, comer de 3 em 3 horas, menos vezes, são 4. Menos vezes, mais vezes, menor quantidade.
tá? Ah, e a quinta, qualidade dos alimentos. Pronto, essas são as regras básicas, tá? Quando você passa muito tempo sem comer, ou come insuficientemente numa refeição, você vai chegar na próxima refeição programado para engordar por todas as que você pulou ou comeu a menos. Então, dietas restritivas demais também vão te engordar depois. Deu para entender? Vocês lembram das 5 regras básicas, então? Ok? Então, nutricionista, bom café da manhã, comer de 3 em 3 horas, comer menos mais vezes, né? E qualidade dos alimentos. Com essas regras básicas, você vai conseguir cumprir uma boa alimentação. Isso lá na sala de artigos do icaro.med.br tem um artigo sobre alimentação saudável. Aliás, lá no meu site tem um artigo sobre cada hábito, no mínimo, tá? Ainda sobre alimentação e fibras. Para que servem as fibras? Quando eu dou palestra para adolescente é ótimo, né? Que escola convida, contrata é ótimo. Fibra, né? Mas, gente, fibra é fundamental para alimentar as boas bactérias intestinais e para poder limpar os seus intestinos. A fibra encharca por água e forma microesponjas que dentro de você, elas vão limpar seus intestinos. Pensa rápido. Qual que é a função dos intestinos? Gostei. Eu escutei mais a absorção de nutrientes, mas eu garanto que a metade pensou fazer cocô. Eu sei disso. Mas a função dos intestinos é absorver nutrientes. Fezes são o que sobra. Então, ou seu intestino tem fibras direito, tem água direito, tem lactobacilos, tá? Fibras são de 25 a 40 gramas todos os dias, pelo menos 2 vezes por dia de fibras. Ou seu intestino tem fibras direito, ou ele não vai absorver nada, vai viver intoxicado. E lembre-se de uma coisa, hein? Toda vez que o seu intestino ficar intoxicado, ele tende a intoxicar o resto do corpo todinho. Porque o intestino intoxicado produz imunocomplexos, deixa passar o que não deve, vai cair isso na corrente sanguínea, vai causar reações de alergia, reações de intolerância, que vão causar sintomas em vocês. Certo? A chave da saúde hoje em dia passa por um bom intestino. Ali a dica que eu já dei, que é ter um bom acompanhamento nutricional. Exercício físico regular. Gente, essa regra aqui é da Solange Frazão. Nunca passe mais de 48 horas sem se exercitar, tá? E exercício de força pelo menos uma vez por semana. Vai falar, Gigi? Ela não quer falar. Bom, o exercício físico de força uma vez por semana é o seguinte. Assisti um filme uma vez que falava, lembre-se, passe o fio dental somente nos dentes que você quer manter. Tá bom? Beleza? Eu vou extrapolar esse raciocínio para os músculos. Exercite só os músculos que você quiser manter. Que à medida que a gente envelhece, na natureza nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. Seus músculos, seus ossos, que você não utilizar, vão sendo reabsorvidos e quebrados em você. Então, pelo menos uma vez por semana, faça um exercício de força também. Mas durante a semana pode ser dança, enfim, pode ser academia, pode ser natação, pode ser caminhada. Lembre-se, o exercício físico regular melhora a circulação do sangue. E hoje em dia o que mais mata são as doenças cardiocirculatórias. Tá? Essa é a estatística da American Heart Association e da Sociedade Brasileira do Coração. É claro, o melhor é buscar uma boa avaliação médica antes de iniciar uma atividade física. E quando o assunto for exercício físico, um bom personal ajuda muito. Ah, Ícaro, mas é caro. Não é. Hoje em dia você pode contratar um personal para ir uma vez por mês te orientar. Isso não é difícil. Tá certo? Então, assim, exercício físico produz substâncias que são anti-inflamatórias, tá? Melhora a circulação, melhora a respiração. Então, o exercício físico é fundamental para todos nós. É até anti-inflamatório, para você ter uma ideia. Ok? O importante é mexer-se. Certo? Quando você está começando, principalmente, o importante é sair da imobilidade. Dormir direito. Gente, dormir direito é dormir no escuro, é dormir no silêncio, é dormir com um bom travesseiro, um bom colchão, é dormir bem hidratado, dormir bem alimentado. Se o seu colchão é herança de família e pertenceu à sua tataravó, pelo amor de Deus, primeiro larga de ser morrinha. Você não dorme, né? Você se encaixa numa cova, né? Que já está escavado lá. E a sua coluna, ela urra de dor. Você não dorme direito. Então o colchão tem que ser trocado a cada 3 a 5 anos. Tá?
E o travesseiro, aquele de viscoelástico ainda é o melhor que tem, porque você tem que dormir de lado e com a cabeça fazendo 90 graus com o ombro. Senão, você não vai dormir direito, tá? É principalmente durante o sono que você produz hormônios, que você fixa as memórias, que você se prepara para viver o próximo dia, que você fabrica neurotransmissores, que você limpa seu cérebro. Muitas substâncias que você vai precisar no dia seguinte, você produz quando? Durante uma boa noite de sono. Por isso que quem não dorme direito, no outro dia vai funcionar mal, vai engordar mais, vai reter mais líquido e tudo mais. Tudo bem? Ok, gente? Tem um artigo sobre sono lá no site também. Aqui mostrando para os mais murrinhas, tô brincando, tá? Mostrando também que aquele negócio do travesseiro muito baixo, ou muito alto, travesseiro de pluma de ganso, pena de pato, sei lá, asa de morcego, não sei. Você começa com ele fofinho, sua cabeça está assim, de manhã você acorda, sua cabeça está assim. É uma porcaria. Então, pegue um travesseiro que seja bom, que mantenha os 90 graus. Ok? Respirar com mais qualidade. Vamos respirar fundo várias vezes por dia, tá? O ideal mesmo é fazer Lian Kun, pilates, automassagem, yoga, alguma coisa dessa que vai te ensinar a respirar bem, para o oxigênio chegar direito no corpo. Tudo bem? Mas eu vou ensinar uma técnica para vocês muito básica. Todo mundo comigo, solta todo o ar dos pulmões. Todo o ar. Respira fundo. Mais fundo. Pronto. Faça 3 ciclos desses a cada hora. Gente, com essa simples medida você renova 80 a 90% do ar dos pulmões. Ou melhor, 75 a 85% do ar dos pulmões. E o seu metabolismo todo tende a ficar melhor. Tá? Qualquer dúvida, você pode olhar no seu celular aí, ou no seu tablet, Apple ou Android, colocar Gerenciador Saúde Dr. Ícaro. É um aplicativo gratuito, você pode instalar, que ele lembra você de respirar direito. Não adianta você falar assim, mas eu estou respirando, eu sei que você está. Porque senão você estava no Walking Dead aqui na minha frente. Né? Ele lembra de tomar água direito, lembra de comer direito, lembra de respirar direito, de tomar os suplementos na hora certa, em breve vai lembrar mais coisas. Tá? Então, se você de hora em hora lembrar de fazer pelo menos 3 ciclos dessa respiração que eu ensinei para você agora, você vai melhorar bastante sua vitalidade no dia a dia. Ok? Sobre informação. Pessoal, se o seu profissional de saúde ainda fala que ovo faz mal, que abacate engorda, tá? Que anticoncepcional é a melhor coisa que você pode tomar para controlar a sua pele, tá? Ai, meu Deus. Que colesterol você tem que baixar mesmo, que sol é inimigo seu, só saia de casa com protetor solar e nunca você vai ser pulverizado no sol, Conde Drácula, crepúsculo, né? Se você sair no sol sem protetor solar, tá na hora de você rever os seus conceitos, tá? Procure profissionais que estejam se informando, que estejam se atualizando, que tenham compromisso com a verdade, que não tenham rabo preso por conflitos de interesses, tá? Estude as ideias do seu profissional de saúde, porque se o conhecimento humano atualmente duplica a cada 3 anos, você acha mesmo que o que estava no Congresso de 4 anos atrás é verdade absoluta? Raramente é. As coisas mudam. Então, ou seu profissional está se atualizando em boas fontes, ou então a informação já não é confiável para você. Informe-se com qualidade. Está cheio de bons profissionais tirando tempo nas redes sociais, né, para poder ajudar o próximo com informações de qualidade. E aqui eu tenho que agradecer a equipe de apoio, né, nessa questão também. A Denise, da DMX Comunicação, que está ali, que é fundamental para a minha comunicação nas redes sociais. O Thiago e a esposa dele, que estão filmando, né? Então vocês não vão vê-los agora, tá? Da TLD Vídeo, né? O Aloysio e a Rúbia, que estão tirando as fotos do evento hoje, são eles que vão permitir que tudo isso esteja na internet para beneficiar o Brasil inteiro em breve. Ok? Então, informação de qualidade, só você pode correr atrás dela. Sobre gerenciar o estresse. Gente, eu vejo pessoas brilhantes que têm uma dificuldade de planejamento incrível. Chegam atrasadas a todo compromisso possível e imaginável. E quando não chegam atrasadas, o desgaste que aquilo causa internamente, a insatisfação, sabe, é crescente, mas não conseguem tomar uma atitude contundente para mudar esse padrão. Então, qual é a primeira coisa que você pode fazer para gerenciar melhor seu estresse? Planejar-se melhor. Tire 5 minutos, nem que seja mentalmente, eu recomendo no papel ou no celular.
mas de toda noite, para você planejar mais ou menos o dia seguinte. Senão sua vida vai ser, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Isso não funciona. Isso funciona como música de churrasco, não como filosofia de vida. Ok? Para de fazer tempestade em copo d'água, certo? A sua chateação por uma situação, a sua supervalorização não vai resolver a maioria dos problemas, tá? Tenha atividade de lazer todos os dias, pelo menos 15 minutos. Por quê? A máquina tem que desligar, senão ela pifa, ok? E a gente esquece disso quando a máquina está ligada por muito tempo, isso é horrível. A gente tem que lembrar de desligar a máquina. E se você só desliga dormindo, você pensa que desliga dormindo, porque o seu cérebro está pensando o tempo inteiro na sua ansiedade, nos últimos pensamentos antes de dormir, você não desligou de verdade. Tudo bem? O estresse é um dos maiores causadores ou agravantes de doença dos tempos atuais. Ele afeta corpo e mente. Ele, através de adrenalina, cortisol e mexer em vários hormônios, ele mexe com todo o seu equilíbrio de hormônios e neurotransmissores, o estresse. Então ele vai mexer com tudo no seu organismo. E assim, quando o estresse fica mantido por muito tempo, pode até vir uma coisa chamada fadiga adrenal. E aí a pessoa muda até de personalidade, porque é uma doença gravíssima e muito difícil de recuperar a pessoa. Ok? Então aprenda a desligar-se periodicamente, a planejar-se, a ter os seus minutos de lazer todos os dias, certo? E o comportamento positivo que eu vou falar já já, também ajuda a melhorar a questão de estresse. O que é o comportamento positivo? Gente, ação positiva só pode vir de pensamento positivo, certo? Ou você pensa mesmo que você consiga agir sem antes ter pensado. Bem, você não vai conseguir. Então, a ação positiva só pode vir do pensamento positivo. O pensamento negativo, tem vários estudos que comprovam, vai prejudicar todo o funcionamento do organismo e da mente. E os pensamentos positivos facilitam o planejamento da melhor ação e trazem saúde. O que é pensar positivo? Não é só você ficar, vai dar certo, vai dar certo. Não. É o que você escuta, o tipo de música que você escuta no seu dia a dia. É você rir. Eu não sei vocês, eu adoro o Partoba, vídeo cacetado, adoro. Quando eu estou estressado, às vezes pode ser meia-noite, 1 da manhã, sabe? Eu não costumo dormir tarde assim, tá? Mas meia-noite, 1 da manhã, eu boto lá o Partoba, a Kátia, minha esposa, fala assim, como é que você gosta de ver o pessoal se estabacando desse jeito? Eu falo, gente, desculpa, cada um ri com alguma coisa, né? Então assim, todo mundo em pânico, sabe? Vai ver vídeo da sua sogra, estou brincando, eu amo minha sogra. Tá? Não sei, mas faça alguma coisa que te faça rir, faça uma oração, vá fazer uma mentalização positiva, vá escutar músicas com uma letra positiva, tá? Vá conversar com pessoas positivas, não adianta você tá mal e vai ligar para aquele amigo que você fala, e aí, como é que você tá? Mal, e você? Eu também. Nossa, que beleza, sua sintonia vai ficar joia, beleza. Então assim, para ser positivo, você tem que cultivar pensamentos, vibe positiva, senão você vai ser arrastado para o que não presta e vai ser arrastado para a doença. Tudo bem? Tudo isso está lá no site, tá? 5 regras para ter uma vida feliz. 6, Deus, amar, ama a ti mesmo, pratica o bem, perdoa, não prejudique ninguém, seja positivo. E se falhar, retoma o ciclo de onde parou. Todo mundo falha. Se você não falhasse, não estava na terra, não era humano. Ok? Evite excessos e intoxicações. Por quê? Porque toda substância tóxica, o que ela vai fazer com você? Ela vai causar danos e o organismo vai gastar energia para compensar os danos, reparar os danos. E toda substância tóxica vai fazer o seu fígado, os seus rins, gastarem energia para desintoxicar você. Então, toda vez que você se intoxica, você faz seu organismo gastar mais energia com o que não presta. Tudo bem? Com o que não deveria ser o seu geral. Se de vez em quando você se intoxica, de vez em quando você come aquela picanha entupida de gordura, de vez em quando você abusa um pouco da bebida alcoólica, de vez em quando você ingere uma overdose de algum suplemento, alguma coisa, mas o seu dia a dia de bons hábitos de vida, seu organismo normalmente tira de letra. Mas se todo dia tem um abuso, vai virar algo que compromete seu metabolismo. Ok? E tudo em excesso pode virar um fator de intoxicação. Tudo bem? Claro que tem coisas que são tóxicas de qualquer jeito, como cigarro, como drogas,
tá? Mas eu estou falando que tudo na vida pode intoxicar e ser um excesso. Eu já tinha uma palestra que falava, doutor, que o senhor fala muito de água, mas o Correio Brasiliense recentemente passou uma matéria, esses normalmente falam bem rapidinho, passou uma matéria que diz que o excesso de água faz mal. Eu falei, todo excesso faz mal. E se você está falando da matéria que falou de um sujeito que morreu tomando 8 litros de água, eu também morreria com 8 litros de água. Né? Então todo excesso faz mal. Bom, o sol, gente, exposição solar é assim, a vida na Terra depende do sol, para todos os animais, todos os seres vivos, mas para nós seres humanos, agora a gente é uma evolução, todos somos vampiros, né? Estamos participando da refilmagem de Crepúsculo e a gente não precisa mais do sol, né? Pelo amor de Deus. Então, quando eu vejo colegas médicos falando, não, esse negócio de vitamina D é besteira. Gente, por que a gente tem que se expor ao sol? Por 2 motivos. Primeiro, porque o nosso cérebro está perdendo a programação do que é dia e do que é noite. Porque a gente passa o dia inteiro nessa luz artificial. O cérebro está ficando doido, ele não sabe mais o que é dia e o que é noite. Por isso tem tanta gente com distúrbio de sono. Tudo bem? E a segunda coisa, a gente precisa que um pouco de colesterol vá para a pele, para irradiado pelo sol virar vitamina D. Então tem muita gente por aí, sim, que está com colesterol alto, porque era para virar vitamina D e não está tendo condições para isso. Deu para entender? Então, gente, precisamos do sol para uma coisa chamada ritmo circadiano, que é equilibrar esse ritmo de dia e noite, e para sintetizarmos vitamina D. A vitamina D participa de mais de 220 processos no organismo. Ativa ou inativa mais de 6.000 genes. Então, gente, vamos abrir o olho. Vitamina D, mais de 50% da população brasileira tem carência. A gente precisa repor e pegar mais sol. Qual que é a regra? Qualquer horário que seja, pega seu sol, tá? Pode ser até meio-dia, mas quando a pele começar a ficar avermelhada, saia do sol. Ou passe seu protetor, melhor é sair do sol. Tudo bem? Se você ficar igual todo brasileiro, igual uma lagartixa lá quarando no sol, aí depois não vem dizer, o Ícaro falou que fazia bem, agora eu estou com câncer de pele. Sim, porque tem gente que passa lá no sol, quando sai no final do dia não consegue nem andar, né? Está esturricado. Desse jeito faz mal. Mas desse jeito aqui, começou a ficar avermelhado, você sai, faz bem, você mantém sua cota de vitamina D. Claro que tem gente que não produz direito, por quê? Porque não se alimenta direito. Aí como é que vai produzir um bom colesterol para ir para a pele? Certo? Então o equilíbrio, um hábito sempre facilita para o outro. Sempre abre caminho para a saúde que o outro traz. E por último, mas não menos importante, consulte bons profissionais de saúde. Regra básica, ele tem que estar se atualizando. Títulos na parede e companhia não garantem muita coisa. Dão um pouco mais de segurança, mas não garantem muita coisa. E outra, lugar de cavalo é no estábulo. Não sabe atender, pode ser que ele esteja num dia ruim. Tudo bem, acontece com todo ser humano. Mas se o cara recorrentemente não te atende bem, você vai ficar voltando num cavalo para quê? Certo? Profissional de saúde tem que, acima de tudo, estar preocupado com a sua saúde. Se você volta num cavalo recorrentemente, o mínimo que você vai ter é estresse. Então ele não está preocupado com a sua saúde. Certo? Não conheço bons profissionais de saúde que não saibam lidar bem com o paciente. Conheço vários profissionais de saúde que são excelentes para lidar com o paciente e de bagagem mesmo, ó, pouquinha, mas lidam muito bem com o paciente, são muito bem conceituados e tudo mais. O principal não é lidar bem com o paciente? Claro que conhecimento é uma boa, mas o principal é lidar bem com o paciente. Somos humanos cuidando de seres humanos, não somos deuses. Nunca fomos, nunca vamos ser. Ok? Bom, e é claro, se você consulta bons profissionais de saúde, é interessante seguir os tratamentos que eles propuserem, né? Senão fica difícil, né? Porque tem gente que vai, eu estou consultando com o fulaninho. Ou então, qual exercício físico que você faz? Eu pago a Baritec. Eu já sei, esse não vai. Né? Você perguntou por exercício, eu pago a Runway. Eu pago a, sei lá, a Unique. Ou seja, está pagando, mas está comparecendo? Né? E lembrem-se, um médico nunca vai conseguir fazer tudo que um nutricionista, um psicólogo faz. Do mesmo jeito que o nutricionista nunca vai conseguir fazer com a devida propriedade que o médico, o psicólogo, o professor de educação física faz, por aí vai. A chave de um bom acompanhamento chama-se multidisciplinaridade, certo? É a gente respeitar as competências do outro e trabalhar integradamente em benefício do paciente. Isso que funciona. Profissional que não gosta de multidisciplinaridade, raramente presta, certo? Porque se acha Deus. Bom,
resumindo, esses são os hábitos de vida, tá? Beber água direito, informar-se com qualidade, alimentar-se de 3 em 3 horas, comer fibras direito, praticar exercício, cuidar do seu sono, respirar direito, reduzir o estresse, manter uma postura positiva e proativa, consultar regularmente profissionais de saúde, evitar excessos e expor-se ao bom sol. Consequência natural disso, você vai ter mais saúde, você vai ter um organismo mais capaz de responder aos fatores de desequilíbrio, e como eu tenho o máximo de bons hábitos possíveis, mas adoeci ontem, hoje eu estou aqui dando palestra para vocês, me sentindo relativamente bem, e muito grato a Deus por poder estar conversando com vocês. Então, quando você tem bons hábitos de vida, você se recupera muito rápido, bem rápido mesmo. Não chega a ser o Wolverine porque X-Men não existe, tá? Ok. E o resultado, menos doenças e mais qualidade de vida. Quando adoecer, recupera-se melhor. Bem-estar, fatores que levam a produtividade, capacidade, longevidade, e por tudo isso, maiores chances de sucesso. Se vocês forem olhar hoje em dia, as maiores fortunas do mundo, ou já têm bons hábitos de vida, ou estão no caminho de ter, já abriram o olho para a importância disso. Não é à toa. Porque você só pode desfrutar do que a vida pode te passar, se você tiver bons hábitos de vida. Tá? Ninguém está falando em 880, por isso que no meu livro, que vai para a 2ª edição agora, eu falo que você pode adotar um hábito por semana, é claro, na semana seguinte, mantendo da semana anterior. Tá? Eu falo isso porque eu já passei paciente, coma frutas, tá? De preferência com a casca. Já tive paciente que veio com a casca da banana, é sério, lá na cidade ocidental, e falou assim, doutor, a casca é muito ruim, alguma sugestão para consumi-la? É sério. E teve o outro da água, esse foi ótimo. O cara chegou no pronto-socorro, eu era diretor do hospital, rapidinho, para terminar. E eu consultei o paciente, mesmo na consulta de urgência e emergência, 70 pacientes numa manhã, eu falava de hábitos saudáveis de vida, entregava um folder, alguma coisa anotada e tudo. E o paciente voltou com as olheiras imensas, mas falando, doutor Ike, eu estou me sentindo muito bem, só que eu não estou dormindo direito. Ele estava tomando água de hora em hora, mesmo. Ele acordava de hora em hora para tomar água. É sério, por isso que hoje em dia eu coloco no livro claramente, acordado, tá? Tome água de hora em hora, acordado. Certo? E é claro que cada pessoa tem seu ritmo para implementar mudanças. Só lembre-se de uma coisa, se a maior parte da vida é caminho, é meio, não é fim, que você esteja no caminho de melhorar seus hábitos de vida. Então, algumas mensagens finais para você. Você tem algum sintoma ou doença? Entenda que todo sintoma ou doença tem como causa ou motivo de piora seus hábitos ruins. Vamos começar a mudar, gente? Mas o organismo humano é tão perfeito que para você conseguir melhor ou cura da maioria dos distúrbios, basta fornecer o básico para ele, de matérias-primas e combustíveis, que o seu organismo vai se reparar e ainda se tornar mais forte contra novas agressões. Aqui um disclaimerzinho, que é só para vocês saberem que tudo que foi falado nessa palestra está no site abertamente para vocês, tem embasamento científico e ou na minha prática diária de consultório em 15 anos de medicina. Tá certo? Agora, pode ser que uma ou outra coisa não sirva para o seu caso em particular. Por isso que é fundamental um bom acompanhamento regular para alguma particularidade que o seu caso peça. Tudo bem? Então a mensagem final para vocês. Gente, bons hábitos de vida são a base para você ter saúde. Remédios e suplementos foram feitos para ajudar, suplementar um organismo que é minimamente bem cuidado, tá? Para poder superar condições específicas e assim melhorar a saúde. Mas nenhum remédio ou suplemento foi concebido para substituir o seu próprio cuidado com a sua saúde, tá? A maior parte das doenças é causada ou piorada por nós mesmos e o nosso compromisso ou falta dele com a nossa própria saúde. Você consegue ser produtivo sustentavelmente através de bons hábitos de vida. Ou você mantém bons hábitos de vida saudáveis, ou os ruins vão te manter doente. Simples assim, tá? Bons hábitos de vida com conhecimento, com planejamento e organização e disciplina para você seguir o que você sabe que é certo, não tem outro resultado possível, chama-se sucesso. Ok? Lembre-se, para o seu destino você precisa de bons hábitos de vida, porque são eles que vão fornecer estrutura e combustíveis para você, e você com estrutura e combustíveis é que vai conseguir ter um corpo funcionante, uma mente funcionante, para servir de veículo para o seu espírito e para você poder viver e não sobreviver. E o que eu desejo para vocês necessariamente é vida.
porque eu já estou cansado de ver muito zumbi, muitas pessoas que estão aí convivendo, sabe, com vocês, às vezes tudo, mas a pessoa não tem vida, é uma carcaça oca. E quando você vai ver, bastaria um pouquinho de hábito, um por dia, para ela se sentir melhor e voltar a viver. Já tive a felicidade de ajudar no processo de milhares de pessoas. Porque quando fala assim, doutor Ícaro, você é muito bom, seu tratamento é isso e aquilo. Não, bom é Deus, bom é você que está seguindo o principal. Bom é você que está com bons hábitos de vida. O resto é só consequência. Então, para vocês poderem aprofundar conhecimentos em saúde, tem o meu site, o icaro.med.br, tem o ligadasaude.blogspot.com, que já tem mais de 1000 artigos de várias especialidades em saúde, sobre saúde. Vocês podem me seguir nas redes sociais, será um prazer. Eu dou entre 3 e 10 dicas todos os dias. A gente está em praticamente todas as redes sociais, né, Denise? Praticamente. Meu mais novo livro é best-seller na Amazon, tá? E um dos livros de saúde mais lidos no país, na área de hábitos saudáveis de vida. E tem um aplicativo gratuito para celular que também dá dicas, tá? A mensagem final é: só entra na sua vida o que você permite, e só permanece nela aquilo que você investe tempo e energia. Aonde você tem gasto o seu tempo e sua energia, gente? Pensa nisso. Pensa nisso e mude. Simples assim. Muito obrigado pela atenção. Fiquemos todos com Deus.